Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha cunhada abandona o bebê na minha porta, e meu noivo me pressiona para que cuidemos dele, mas no dia do casamento minha cunhada volta, e o casamento é cancelado. Olá, aqui vamos nós. Cancelei meu casamento no dia da cerimônia. Já faz algumas semanas desde que tudo aconteceu e ainda estou tentando entender. Preciso desabafar e ver se minha reação foi exagerada ou se qualquer outra pessoa no meu lugar teria feito o mesmo. Contexto: eu, 34 anos, estava noiva de Yaret, também de 34 anos. Em geral, as coisas iam bem. Estávamos juntos há vários anos e, embora tivéssemos altos e baixos como qualquer casal, realmente pensava que éramos uma boa dupla. Estávamos planejando o casamento há algum tempo, e apesar de o estresse dos preparativos estar me afetando, eu continuava empolgada. Achava que uma vez casados, poderíamos nos concentrar novamente em nós dois. Depois tem a Sandra, de 38 anos, irmã do Yaret. Sempre tive uma sensação estranha em relação a ela. É daquelas pessoas que sempre estão envolvidas em dramas. Nunca teve a vida completamente organizada e, embora eu não goste de julgar, parecia trazer caos para a família. Por causa de Yaret, tentei ser cordial com ela ao longo dos anos, mas nunca realmente nos conectamos. Sempre havia tensão, mas assumi que algumas relações com a família do parceiro são assim. Você não pode escolher a família do seu companheiro, certo? E como Yaret é muito apegado à família, basicamente não tinha outra escolha. Apenas aceitei as coisas como eram. Há cerca de 5 meses, no auge do planejamento do casamento, convites, lista de assentos e degustações, eu me sentia sobrecarregada, mas animada porque o grande dia estava se aproximando. E então, do nada, tudo mudou. Era tarde da noite. Estávamos descansando em casa depois de um longo dia de preparativos. De repente, ouvimos uma batida na porta. Yaret foi atender e encontrou um bebê. Sim, um bebê em uma cadeirinha de carro deixado na nossa porta. O bebê veio com uma nota. Lembro de ficar parada tentando processar o que estava acontecendo. Primeiro, achei que fosse uma brincadeira de mau gosto, mas quem faria uma piada com um bebê? A nota explicava tudo, era da Sandra. Pelo visto, ela não podia mais cuidar do bebê e decidiu deixá-lo conosco. Não perguntou se estávamos de acordo, não nos avisou. Simplesmente deixou o bebê de 6 meses na nossa porta com uma nota pedindo que cuidássemos dele porque ela já não conseguia mais. Estávamos a poucos dias do nosso casamento, e de repente tínhamos que cuidar de um bebê. Yaret, por outro lado, reagiu de maneira muito diferente. Imediatamente adotou a postura de temos que fazer a coisa certa. Ele continuava dizendo que não podíamos abandonar o bebê e que devíamos agir porque alguém da família tinha que cuidar dele. Eu entendi de verdade, mas este não era nosso bebê. Não havíamos concordado com isso, e parecia que Sandra tinha nos jogado todos os seus problemas para que começássemos uma vida sem filho enquanto assumíamos a responsabilidade. Eu nem sequer estava pronta para ter meu próprio filho. Não queria ser cruel. Sei que o bebê era inocente em tudo isso, mas também não estava preparada para me tornar mãe da noite para o dia, ainda mais em meio ao planejamento de um casamento. Era demais, e eu disse isso a Yaret. Mas ele insistia que não tínhamos escolha, que seria apenas temporário, até que Sandra mudasse de ideia. Sem energia para discutir e sem querer ser a vilã, concordei. Durante os 3 meses seguintes, de repente nos tornamos pais de um bebê que não havíamos planejado ter. Deixe-me dizer, foi um pesadelo. Eu estava completamente sobrecarregada. Não tínhamos ideia de como cuidar de um bebê. Minha vida inteira girava em torno de fraldas, mamadeiras e noites sem dormir. Eu não comia bem, não dormia e sentia que estava enlouquecendo. Toda vez que pensava no casamento, queria gritar. Não conseguia me concentrar em nada além de sobreviver dia após dia com aquele bebê. Yaret, por sua vez, não estava sendo tão útil quanto eu esperava. Ele continuava dizendo que resolveríamos, que as coisas ficariam mais fáceis, mas não estava assumindo a responsabilidade como eu precisava. Sentia que toda a carga recaía sobre mim. Ele ajudava de vez em quando, mas eu era quem se levantava no meio da noite, lidava com o choro e alimentava o bebê. Eu estava exausta e o ressentimento começou a crescer. Repetia para mim mesma que isso era temporário, que uma vez passado o casamento talvez as coisas se acalmassem. Talvez Sandra voltasse e assumisse a responsabilidade por seu filho, e Yaret e eu finalmente pudéssemos nos concentrar no nosso casamento. Mas, à medida que as semanas passavam, essa esperança se desvanecia. Sandra não aparecia em lugar nenhum. Finalmente chegou o dia do casamento. Queria acreditar que depois do casamento tudo melhoraria. Então tentei me concentrar no fato de que havíamos chegado até ali. Mas, é claro, nada sai bem quando Sandra está envolvida. Eu estava na minha suíte nupcial, rodeada de amigos e familiares, tentando manter a calma e não pensar na situação com o bebê. E quem aparece do nada? Sandra.
Ela entrou casualmente na suíte, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse deixado o bebê na nossa porta 3 meses antes e desaparecido. Eu não podia acreditar. A audácia dessa mulher de aparecer no dia do meu casamento e agir como se nada tivesse acontecido era inacreditável. Eu já estava à beira do colapso, e vê-la só aumentou minha ansiedade. Levei-a para um canto e a confrontei, perguntando o que estava acontecendo, porque achou apropriado deixar seu filho daquela forma e quando planejava voltar para assumi-lo. Com a arrogância que é característica dela, Sandra revelou algo que me destruiu completamente. Ela me informou que Yaret sabia de tudo o tempo todo. Ele sabia o que estava acontecendo. Isso não foi uma decisão de última hora em que ela não tinha outra escolha. Yaret e Sandra discutiram isso com antecedência e ele concordou em cuidar do bebê. Ele sabia semanas antes de ela aparecer na nossa porta, mas não me contou porque sabia que eu não concordaria. Durante todo esse tempo, Yaret me fez acreditar que estávamos enfrentando uma crise juntos, mas ele havia tomado uma decisão enorme sobre nossas vidas sem me consultar. Aceitou cuidar de um bebê sem nem mesmo me perguntar como eu me sentia. Ele mentiu para mim, simples e diretamente. Depois de descobrir que Yaret fez tudo pelas minhas costas, todo o amor e a empolgação que eu sentia por aquele dia evaporaram. Me senti tão traída e magoada. Todas aquelas noites sem dormir, todo aquele estresse foram causados pela decisão de Yaret de tomar uma decisão tão importante sem sequer me avisar. O casamento estava cancelado. Eu não podia me casar com alguém que não me respeitava o suficiente para ser honesto comigo. Não podia me casar com alguém que achava aceitável tomar decisões que mudam a vida sem discuti-las comigo primeiro. Tomei minha decisão. Saí da suíte nupcial ainda vestida de forma casual, nem sequer tinha colocado o vestido de noiva. Realmente não me importava. Não ia seguir adiante com o casamento. Quando saí para o local onde a cerimônia deveria acontecer, as reações foram incomparáveis. Nem todos os convidados haviam chegado, mas os que estavam foram informados de que não haveria casamento. Quando começaram a fazer perguntas, contei a verdade. Expliquei como Sandra deixou o filho conosco, como Yaret sabia de tudo desde o início e porque não podia me casar com alguém que faria algo assim. Yaret, parado com sua cara de inútil, ficou atônito, como se não pudesse acreditar que eu realmente estava cancelando o casamento. Recolhi minhas coisas e fui embora. Não fiquei para lidar com os desconfortos posteriores. Apenas saí, entrei no meu carro e fui embora. Lembro de estar sentada no carro, sentindo-me aliviada e devastada ao mesmo tempo. Meu coração estava partido por terminar o relacionamento, mas também sabia que não podia me casar com alguém em quem não confiava. Que Yaret cuide do bebê ou devolva para Sandra. Sinceramente não me importa. Já fiz o suficiente ou melhor, fiz demais. E aqui estou eu, desabafando com estranhos porque não quero falar com ninguém conhecido neste momento. Sinto-me melhor fazendo isso de forma anônima aqui. Atualização 1. Olá. Passou 1 mês e meio desde que cancelei meu casamento. Vou começar contando o que aconteceu desde então. Primeiro, depois de sair do casamento, fiquei na casa da minha melhor amiga por alguns dias. Estava completamente entorpecida. Acho que o impacto de tudo ainda nem tinha se dissipado. Durante esses primeiros dias, não falei com Yaret de forma alguma. Ele me enviou algumas mensagens dizendo que queria me explicar tudo, mas honestamente eu não conseguia lidar com aquilo. Precisava de espaço para pensar e descobrir o que queria. Não estava pronta para ouvir mais desculpas. Quero dizer, isso não foi um simples erro como esquecer de comprar algo, foi uma mentira enorme. Depois de cerca de 1 semana, Yaret me enviou uma mensagem mais longa. Ele pediu desculpas novamente e disse que queria se encontrar para conversar. Uma parte de mim queria ouvir o que ele tinha a dizer, mas outra parte já não tinha mais interesse. Eu estava esgotada e emocionalmente destruída e honestamente não acreditava que qualquer coisa que ele dissesse pudesse ajudar. Ele já tinha me mostrado quem era, e eu não tinha certeza se poderia confiar nele novamente. No entanto, eventualmente concordei em me encontrar com ele. Mesmo sem querer, precisávamos discutir algumas coisas antes de nos separarmos definitivamente. Nos encontramos em uma cafeteria, e toda a situação foi desconfortável. Embora ele parecesse péssimo, tenho certeza de que eu também não parecia muito melhor. Sentamos, e ele começou a explicar sua versão dos fatos. Disse que sabia que o que Sandra fez estava errado, mas que sentiu que precisava agir porque ela era sua família. Disse que não me contou porque não queria me sobrecarregar com mais estresse além do planejamento do casamento. Continuou dizendo que achava que seria algo temporário e que Sandra logo voltaria para buscar o bebê. Eu ouvi, mas não conseguia afastar a sensação de que ele estava apenas arranjando desculpas, especialmente quando disse que não queria me sobrecarregar com estresse. Mas foi exatamente isso que ele fez. Se ele realmente quisesse evitar isso, ele teria assumido a responsabilidade pelo sobrinho sozinho. Entendo que a família é importante, mas nós supostamente éramos uma equipe.
Ele tomou essa decisão enorme sem mim e esperava que eu simplesmente aceitasse. No fundo, não se tratava do bebê em si, mas do fato de que ele não confiou em mim o suficiente para ser honesto. Se nós éramos parceiros, como ele poderia não me incluir em algo tão importante para nossas vidas? Eu disse isso a ele, e ele parecia genuinamente arrependido, mas eu podia perceber que ele não entendia completamente. Continuava dizendo que achava que estava fazendo a coisa certa, que só queria me proteger. Mas eu não precisava de proteção, precisava de honestidade. Precisava estar envolvida na tomada de decisões, e ele me negou essa oportunidade. Depois dessa conversa, percebi que não havia mais volta. Mesmo que eu quisesse perdoá-lo, sabia que nunca confiaria totalmente nele novamente. O dano já estava feito, e eu não queria passar o resto da minha vida me perguntando o que ele estava escondendo de mim. Então disse a ele que não poderia continuar com ele. Ele não reagiu bem, mas também não tentou lutar pela relação. Acho que ele sabia que já tinha acabado. Desde então tivemos contato mínimo. Yarete ainda está cuidando do bebê, mas Sandra voltou a desaparecer. Honestamente, não sei o que vai acontecer com essa situação. Uma parte de mim se sente mal pelo bebê porque não é culpa dele. Mas ao mesmo tempo, não posso me envolver mais nesse desastre. Estou tentando seguir com minha vida e não quero ficar presa novamente nesse drama. Por outro lado, Sandra desapareceu completamente. Yarete não conseguiu contatá-la, e ninguém sabe onde ela está desde o dia em que arruinou meu casamento e foi confrontada por ele. Eu não fiquei para testemunhar isso, mas é o que me contaram. É como se ela tivesse sido engolida por um buraco. Ainda estou zangada com ela por abandonar o filho e esperar que resolvêssemos o problema dela. Mas estou mais chateada com Yarete por ter permitido isso, em vez de nos defender e proteger nosso futuro. Nas semanas desde o casamento, recebi muito apoio de meus amigos e minha família. Todos foram bastante compreensivos com o que fiz. Apenas uma ou outra pessoa disse que eu poderia ter continuado com o casamento. Não sei se teria conseguido ficar lá e dizer meus votos sabendo o que sabia. Teria sentido que estava mentindo, e não quero começar um casamento baseado em desonestidade. Não vou mentir, tem sido muito difícil. No fundo, sei que não poderia me casar com alguém em quem não confiava completamente. Confiança é tudo em um relacionamento, e uma vez quebrada, é muito difícil recuperá-la. É estranho, mas, de certo modo, sinto que estou redescobrindo quem sou fora do relacionamento. Durante tanto tempo, estive tão focada em ser a noiva de Yarete que perdi de vista quem era como indivíduo. Nunca imaginei que aos 34 anos estaria solteira e começando de novo, mas aqui estou. Atualização 2. Olá! Já faz um tempo desde a minha última atualização, e esse período me ajudou a organizar minhas ideias e pensamentos. Embora eu ainda não tenha todas as respostas, queria compartilhar o que tem acontecido ultimamente, especialmente porque muitos de vocês pediram mais detalhes sobre minha relação com Yarete. Yarete e eu estivemos juntos por pouco mais de 3 anos antes do desastre do casamento. Nos conhecemos na universidade, mas só começamos a namorar algum tempo depois. Ele era o tipo de namorado que fazia de tudo para me fazer sentir especial, seja planejando encontro surpresa ou simplesmente estando lá quando eu precisava conversar com alguém. Nos divertíamos muito juntos, e eu apreciava o quanto ele apoiava minha carreira e meus objetivos. Mas olhando para trás, vejo alguns sinais de alerta que ignorei. Por exemplo, ele nunca estabeleceu limites claros com sua irmã, Sandra. Sempre ficou evidente que ela era um pouco problemática, drama constante em sua vida, decisões questionáveis e uma tendência a depender dos outros em vez de assumir a responsabilidade por si mesma. Eu achava que Yarete estava apenas sendo um bom irmão ao ajudá-la, então tentei não julgá-lo. Acreditava que ele tinha boas intenções e via isso como um preço pequeno a pagar para manter a família unida. Nunca esperei, porém, que as coisas saíssem tanto de controle e nos levassem à situação em que acabamos. Depois que me afastei do casamento, tudo ficou bastante tranquilo por um tempo. Yarete se concentrou em cuidar do bebê, algo em que eu não queria mais me envolver. Mas então, do nada, Sandra reapareceu. Uma tarde, recebi uma mensagem de Yarete pedindo para nos encontrarmos porque precisava falar sobre algo importante. Quando nos encontramos, ele parecia realmente ansioso. Sentamos e antes que ele pudesse começar a explicar, perguntei sobre Sandra. Foi então que ele me disse que ela tinha voltado recentemente à cidade e estava tentando encontrar uma maneira de colocar sua vida nos eixos. Achei irônico, considerando que ela abandonou todas as suas responsabilidades sobre nós sem pensar 2 vezes. Mas o que realmente me surpreendeu foi quando Yarete disse que Sandra queria se encontrar com nós dois. Segundo ele, ela achava que poderia voltar e consertar as coisas. Yarete parecia esperançoso, como se acreditasse que isso fosse uma boa ideia ou até mesmo uma chance de nos reconciliarmos. Eu, por outro lado, não estava nada animada com a perspectiva de vê-la novamente depois de tudo o que aconteceu. Alguns dias depois, Sandra me ligou.
Começou dizendo que percebeu que tinha cometido erros e queria consertar as coisas, não apenas com Yarete, mas também comigo. Ela mencionou o quanto sentia falta da família e como estava tentando mudar. Sugeriu que nos encontrássemos em um lugar neutro, como uma cafeteria, para que pudesse explicar tudo e responder a quaisquer perguntas que tivéssemos. O dia da reunião. Chegou o dia, e eu estava um feixe de nervos. Cheguei cedo ao café para organizar meus pensamentos. Não fazia ideia do que esperar, mas estava pronta para defender minha posição se as coisas ficassem estranhas. Yarete também parecia nervoso quando chegou. Ambos sabíamos que Sandra tinha um talento para manipulação, e nenhum de nós sabia como essa reunião terminaria. Quando Sandra finalmente chegou, tinha uma expressão quase ensaiada. Sorriu como se estivesse genuinamente feliz em nos ver, mas sua energia dizia outra coisa. Começou com uma longa história sobre como percebeu que tomou decisões ruins e que precisava assumir a responsabilidade por suas ações, especialmente como mãe. Enquanto falava, mencionou que estava tentando reorganizar sua vida, tinha conseguido um emprego e estava morando na casa de uma amiga enquanto procurava uma situação mais estável. Mas aí veio o golpe. Ela também afirmou que estava pensando em recuperar seu bebê. Sandra continuou dizendo que queria voltar a ser mãe aos poucos, mas que precisaria de ajuda. Pediu que a ajudássemos durante essa transição, cuidando do bebê enquanto ela se estabilizava. Parecia que ela estava jogando tudo novamente sobre nós, como se os últimos meses nunca tivessem acontecido. Disse a Sandra que ela não podia simplesmente aparecer e esperar que deixássemos tudo de lado novamente. Cuidamos do bebê por meses, e não era justo que ela pensasse que estaríamos dispostos a assumir esse papel novamente só porque ela decidiu aparecer. E mais importante, era absurdo esperar que eu ajudasse, considerando que Yarete e eu nem estávamos mais juntos. O que me surpreendeu foi a reação de Yarete. Ele não me apoiou. Em vez disso, ficou em silêncio e olhou para Sandra, como se estivesse considerando o pedido dela. Enquanto Yarete pensava na resposta, perguntei a Sandra onde ela esteve durante todo esse tempo, porque voltou para o casamento e o que fez depois. Sandra disse que quando deixou o bebê conosco, precisou de tempo para ela mesma. Desde que o namorado a deixou grávida e foi embora, ela teve que assumir tudo sozinha e se sentia sufocada. Então viajou. Não sei porquê, mas consigo me identificar com essa sensação, de ser deixada sozinha com um monte de responsabilidades. Sim, estou sendo irônica. A diferença entre nós é que não era meu bebê, era dela, e era a responsabilidade dela. Sandra também contou que esteve viajando e saindo para festas. Voltou para o casamento porque haveria open bar e música. Mas quando Yarete a confrontou durante a festa, ela basicamente teve que fugir novamente. Foi então que tentou encontrar um rumo para a vida, conseguiu um emprego e estava tentando ser responsável novamente pelo seu bebê. Pouco depois de contar sua história, saí e deixei os dois conversando. É bom saber o que aconteceu, mas não vou voltar com Yarete, muito menos cuidar do bebê de outra pessoa. Atualização 3. Olá, já se passaram 3 meses desde a última atualização. Finalmente terminei minha separação de Yarete. Mudei para um novo apartamento e levei todas as minhas coisas. Também devolvi o anel de noivado que ele me deu, e agora não há mais nada que nos ligue. A última vez que nos vimos, Yarete tentou me convencer a reconsiderar a situação, dizendo que podíamos resolver tudo juntos. Mas não mudei de ideia. Deixei claro que só queria o melhor para ele e para o bebê, mas que não podia mais fazer parte da vida dele. Finalmente nos despedimos. Foi agridoce. Saí sentindo um misto de alívio e tristeza, mas sabia que tinha feito o melhor para mim, mesmo que fosse difícil naquele momento. Tenho certeza de que haverá momentos em que sentirei falta dele ou terei vontade de entrar em contato, mas estou comprometida em manter minha decisão. Cortar os laços com Yarete é o melhor que posso fazer pela minha própria paz de espírito e felicidade futura. Atualização 4. Olá! Esta atualização é em parte para responder perguntas e em parte para contar algo novo. Então, leiam até o final se quiserem saber o que aconteceu com Sandra, Yarete e o bebê, pelo menos o que sei até o momento. Algumas pessoas perguntaram por que meus ex-sogros não se envolveram no cuidado do bebê. Não sei se tenho uma resposta completa para isso, porque tudo o que posso dizer é que meus ex-sogros não poderiam se importar menos com o neto deles. Nunca ficaram muito satisfeitos com o pai do bebê, e em parte eles têm razão. Mas não entendo por que não se importam com o bebê agora. Quer dizer, ainda é o neto deles, mesmo que o pai tenha sido capaz de abandoná-lo. A única coisa que sei é que durante os 3 meses em que cuidei dele, eles não quiseram assumir qualquer responsabilidade pelo bebê. Embora nunca tenham dito claramente o motivo, simplesmente parecia que não se importavam. Também me perguntaram se Yarete tomou outras decisões desse tipo pelas minhas costas. A verdade é que não, pelo menos não dessa magnitude.
Comprar um videogame ou coisas do tipo não é algo que precise me consultar, mas trazer um bebê para casa da noite para o dia definitivamente é. Então, sim, cancelar o casamento acabou sendo mais barato do que ter que lidar com um divórcio depois. Agora sobre as novidades. Sandra não estava mentindo quando disse que estava tentando melhorar para voltar a ser a mãe do bebê. Pelo que consegui descobrir, agora ela tem um emprego estável e uma casa, e por isso pediu para recuperar o filho. Até aí tudo normal, já que ela é a mãe e se agora está apta a cuidar dele, suponho que seja o melhor lugar para o bebê. Mas Yaret não pensa assim. Nas primeiras semanas após devolver o sobrinho para Sandra, ele me ligou e me convidou para sair, supostamente para ver se ainda havia algo entre nós. No entanto, não estava realmente pensando nisso. Ele queria, na verdade, me substituir pelo bebê. Durante esse tempo, ele realmente criou um vínculo com a criança e não queria devolvê-la para Sandra. Como se sentia sozinho, queria tentar de novo comigo. De qualquer forma, nunca aceitei o convite e bloqueei o número dele. Pensava que podíamos terminar nossa relação em bons termos, mas agora não acho que isso seja possível entre nós. O problema real veio depois. Yaret ficou obcecado com o sobrinho a ponto de exigir que Sandra deixasse a criança com ele. Disse que cuidou do bebê por mais tempo do que ela foi mãe dele, e nesse aspecto ele tem razão, porque Sandra abandonou o filho aos 6 meses, e Yaret cuidou dele por 7 ou 8 meses contando-o. Uma amiga em comum, que ainda conversa com Yaret, me contou isso. Então só conheço a versão dele, não a de Sandra. Ainda assim, soa bastante ruim para Yaret e também não coloca Sandra em uma posição positiva. O que Yaret fez a seguir foi ligar para os serviços de proteção à infância, denunciando que Sandra não era uma boa mãe e havia abandonado o filho. Seu plano era que tirassem o bebê de Sandra e entregassem a ele. Mas, como mencionei antes, parece que Sandra realmente mudou. Embora tenha cometido aquele erro terrível no passado, agora ela demonstrou ser uma mãe competente, ou pelo menos é isso que os serviços sociais concluíram. Quando isso não funcionou para Yaret, ele contratou um advogado para tentar obter a guarda. Não quero defender Sandra, mas também não acho que um juiz tiraria o filho de uma mãe sem um motivo muito grave. Apesar de o abandono inicial ter sido horrível, agora parece que ela é uma mãe diferente. Yaret seria um melhor cuidador para o bebê? Não sei. Quando vivia com ele, era eu quem cuidava da criança, então não posso afirmar. O que acredito, no entanto, é que esse bebê estaria melhor longe de ambos, se possível. Atualização 5. Olá, só vou começar dizendo que Yaret não conseguiu a guarda do sobrinho, mas Sandra também não. Yaret vinha tentando obtê-la por meios legais, mas não acho que teria um bom resultado. Para não me estender muito, porque estou cansada de escrever sobre meu ex e sua irmã, já que agora estou em um novo relacionamento e quero deixar tudo isso para trás. Vou direto ao ponto. O bebê está com o pai. Sim, o mesmo pai que o abandonou. Ele esteve trabalhando em poços de petróleo no Texas depois de abandonar o filho e usou isso como argumento para conseguir a guarda total. Disse ao juiz que não abandonou o bebê, mas que apenas foi em busca de trabalho, e que ao saber que a mãe havia abandonado a criança, solicitou a guarda. O juiz concedeu a custódia a ele porque Sandra ficou meses sem trabalhar e sem endereço fixo, enquanto o pai, pelo menos, podia justificar o que estava fazendo. Yaret e Sandra não ficaram nada satisfeitos com isso, especialmente Yaret, que tem dito a todos os nossos amigos em comum exatamente isso. Mas, de certa forma, nenhum dos dois foi realmente responsável pelo bebê. Não sei se o pai será. Só o viu 1 ou 2 vezes, mas se o tio e a mãe demonstraram não ser bons cuidadores, e os avós não se importam, pelo menos resta essa opção para o pobre bebê. Espero que ele tenha uma vida melhor do que a que começou. Ser abandonado na porta de uma casa pela mãe, enquanto o tio sabia de tudo desde o início, certamente não é o melhor começo. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Peguei minha mãe traindo e escondi, acreditando que era o único erro dela, e não queria destruir nossa família. Agora meu pai descobriu, e diz que eu o traí. Olá. Honestamente, eu nem sei por onde começar com isso. Minha vida parece estar em pedaços agora e acho que parte da culpa é minha, ou talvez seja tudo minha culpa. Não sei mais, mas preciso tirar isso do peito, porque acho que não consigo mais carregar isso sozinho. Há cerca de 1 ano, descobri que minha mãe estava traindo meu pai. Não foi como se eu estivesse procurando por isso ou algo assim, apenas me deparei com isso da pior maneira possível. Meus amigos e eu tínhamos saído para jantar em uma lanchonete perto do campus, nada sofisticado, apenas hambúrgueres e batatas fritas. Estávamos voltando para os carros, brincando sobre algo bobo, quando vi o carro dela. A princípio, pensei, de jeito nenhum,
Não pode ser o carro da minha mãe. Tentei me convencer de que apenas parecia semelhante, mas meu estômago já estava se revirando. O carro dela tem um adesivo no para-choque bem específico, então eu sabia que era dela. E então a vi. Minha mãe. No banco do motorista, inclinada em direção a um homem. Eles estavam se beijando, e não era apenas um beijo casual, era algo cheio de paixão, como se não pudessem tirar as mãos um do outro. Fiquei paralisado, meu cérebro simplesmente travou. Nem pensei em pegar o celular ou tirar uma foto, nada disso. Tudo o que consegui fazer foi ficar lá parado como um idiota, olhando. Um dos meus amigos perguntou se eu estava bem, e eu apenas disse que precisava ir embora. Nem dei uma explicação, só inventei uma desculpa sobre estar cansado, entrei no carro e fui para casa. O caminho todo eu ficava pensando, isso tem que ser um engano. Talvez não seja o que parece. Talvez seja algo inocente que estou exagerando. Mas, no fundo, eu sabia o que tinha visto. Não havia como confundir. Quando cheguei em casa, minha mãe já estava lá, agindo completamente normal, como se não tivesse acabado de ficar aos beijos com um homem qualquer em um estacionamento. Fui para o meu quarto e fiquei andando de um lado para o outro por horas, tentando descobrir o que fazer. Eventualmente, decidi que precisava confrontá-la. Na manhã seguinte, quando meu pai e meu irmão saíram, chamei-a de lado e contei o que tinha visto. Ela nem tentou negar, em vez disso, ficou na defensiva e disse que era complicado, que não era o que parecia. Jurou que tinha sido apenas um erro único e implorou para que eu não contasse ao meu pai. Ela ficava dizendo coisas como, isso destruiria seu pai e você quer acabar com esta família? Ela até começou a chorar, dizendo que resolveria tudo e que estava acabado. E eu acreditei nela. Senti que não tinha escolha a não ser acreditar. Fiquei de boca fechada. Achei que estava fazendo a coisa certa ao manter a paz. Meu pai é um homem tão bom, quieto, trabalhador e que a ama tanto. Ele ama todos nós. Eu não queria ser o responsável por destruir isso. Não queria ser a pessoa que acabaria com nossa família. Mas as coisas não melhoraram. Nos meses seguintes, comecei a notar pequenas coisas. Minha mãe saía para fazer compras com muito mais frequência ou dizia que tinha que encontrar uma amiga para almoçar. Ela ficava grudada no telefone, sempre mandando mensagens para alguém, e, se eu entrasse na sala, ela imediatamente colocava o celular de lado. Não demorou muito para eu perceber que o erro dela não tinha parado. Eu me senti esmagado pelo peso desse segredo. Via meu pai fazendo coisas doces para ela, como trazer flores para casa ou cozinhar o jantar quando ela parecia estressada, e isso me deixava enjoado. Ele não merecia isso. Ninguém de nós merecia. Mas eu ainda não contei para ele. Por quê? Nem sei. Talvez eu estivesse com medo das consequências. Talvez eu não quisesse ser o responsável por partir o coração do meu pai. Ou, talvez, no fundo, eu achasse que, se ignorasse por tempo suficiente, isso desapareceria por conta própria. Mas não desapareceu. Algumas semanas atrás, tudo desmoronou. Minha mãe planejou uma viagem de fim de semana para visitar uma velha amiga de outra cidade. Não era algo incomum. Ela sempre foi do tipo que gosta de fazer essas viagens. Mas, dessa vez, algo parecia errado. Ela parecia mais aflita do que o normal quando nos contou sobre a viagem, como se estivesse tentando apressar os detalhes. Meu pai fez algumas perguntas básicas, como quem era a amiga e onde ela ficaria hospedada, mas as respostas dela eram tão vagas que meu estômago se revirava enquanto eu ouvia as mentiras. Meu pai não parecia desconfiado, apenas sorriu e disse para ela se divertir, como sempre fazia. Naquela noite, mal consegui dormir. Fiquei revirando isso na minha cabeça, me perguntando se finalmente deveria dizer algo. Disse a mim mesmo que faria isso de manhã, mas, quando chegou o momento, congelei. Ele estava sentado à mesa da cozinha com seu café, tão calmo e feliz. Eu não conseguia acabar com isso. Não podia ser o responsável por destruir tudo. Minha mãe saiu naquela tarde, pelo resto do fim de semana, meu pai foi ele mesmo. Passou a maior parte do tempo consertando coisas pela casa e até fez jantar para mim e meu irmão no sábado à noite. Mas eu podia ver que ele sentia falta dela. Ele ficava verificando o celular, como se esperasse uma ligação ou mensagem. Cada vez que ele mencionava ela, meu peito apertava.
Na noite de domingo, ela ainda não tinha voltado. Disse que estaria em casa para o jantar, mas já era tarde, e ela não atendia o telefone. Meu pai começou a ficar preocupado, andando de um lado para o outro e falando sobre o trânsito ou se algo tinha acontecido. Tentei acalmá-lo, mas era difícil manter a compostura. Quando ela finalmente chegou, já passava das 10 da noite. Ela parecia arrumada demais para alguém que supostamente dirigiu por horas. Meu pai perguntou por que tinha demorado tanto, mas ela desconversou com uma desculpa sobre ter perdido a noção do tempo. Então subiu as escadas sem dizer mais nada. Eu podia ver o quanto ele estava magoado, mas ele não insistiu. Ele nunca insistia. Sempre confiava nela e dava o benefício da dúvida. No dia seguinte, acho que ele não conseguiu tirar a sensação de que algo estava errado. Quando cheguei da aula, ele estava na sala me esperando. Disse que eu estava agindo estranho havia algum tempo e perguntou se havia algo que eu precisava contar. Fiquei paralisado. Não sabia como responder. Ele insistiu, dizendo que podia sentir que algo estava errado e que precisava saber a verdade. Foi quando desmoronei. Não conseguia mais guardar aquilo. Contei tudo, como a vi no estacionamento, como ela implorou para eu não contar nada e como carreguei esse segredo por um ano. Não tentei adoçar a situação nem me fazer parecer melhor. Apenas deixei tudo sair, chorando e pedindo desculpas o tempo todo. O olhar no rosto dele é algo que nunca vou esquecer. Ele apenas me encarou, como se não pudesse acreditar no que eu estava dizendo. Quando finalmente falou, sua voz era fria, e perguntou há quanto tempo eu sabia. Contei que fazia um ano, e ele me olhou como se eu fosse um estranho. Disse algo sobre como confiava em mim e como nunca esperaria isso de mim. Tentei explicar. Disse que achava que estava protegendo, que não queria destruir a família, mas não importava. Ele não conseguia entender por que não contei antes. Ele saiu da sala depois disso, e ouviu subindo as escadas para confrontar minha mãe. As vozes deles ficaram cada vez mais altas enquanto discutiam. Ela tentou negar no começo, mas acho que percebeu que era inútil. Ouvia me culpando, dizendo que eu estava exagerando ou que havia entendido errado, mas meu pai não acreditou nela. Pouco depois, ele desceu as escadas com uma mala na mão. Não disse nada para mim, apenas saiu e foi embora de carro. Depois que ele saiu, a casa ficou estranhamente quieta. Minha mãe não desceu imediatamente. Ela ficou no quarto por um tempo. Eu não sabia o que fazer, então apenas sentei na sala, olhando para a porta, esperando que ele voltasse. Mas ele não voltou. Eventualmente, minha mãe desceu, com o rosto manchado de lágrimas. No começo, ela não disse nada para mim, apenas serviu uma taça de vinho e se sentou à mesa da cozinha, olhando para o celular, como se estivesse esperando algo ou alguém. Quando finalmente falou, sua voz era afiada. Ela não perguntou se eu estava bem nem reconheceu o quanto tudo estava bagunçado. Em vez disso, começou a criticar tudo o que eu fiz, me acusando de ser dramático, de traí-la e de destruir a família. Você simplesmente não podia deixar isso quieto. Podia, foi o que ela disse, ou algo parecido. Não lembro as palavras exatas, porque minha cabeça estava girando, mas lembro do tom. Ela fez parecer que eu fiz isso com ela. Tentei me manter calmo. Disse que não queria que as coisas acontecessem desse jeito, mas que não podia continuar mentindo para o meu pai. Isso só a irritou ainda mais. Ela disse que eu não entendia as complexidades do casamento deles, que eu não tinha o direito de interferir e que destruí tudo à toa. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Queria gritar com ela, dizer que tudo isso era culpa dela, mas eu estava exausto demais para brigar. Então, apenas sentei ali, ouvindo suas palavras, até que ela desistiu e voltou para o quarto. Os dias seguintes foram um borrão. Meu pai não voltou para casa. Liguei para ele algumas vezes, mas ele não atendeu. Mandei mensagens, pedindo desculpas repetidamente, mas tudo que recebi de volta foi uma mensagem curta, dizendo que precisava de tempo para pensar. Minha mãe, por outro lado, estava agindo como se nada tivesse acontecido, ou pelo menos como se não se importasse. Mantinha-se ocupada com afazeres e ligações, mas eu sabia que não eram chamadas de amigos ou de trabalho. Era ele, o cara do estacionamento. Peguei ela sorrindo para o celular algumas vezes, e isso me deixava enjoado. Queria gritar com ela, mas não conseguia.
Tinha medo de que ela de alguma forma revertesse a culpa para mim, como sempre fazia, se fazendo de vítima e transformando todos os outros em vilões. Finalmente, no quarto dia, meu pai me ligou de volta. Sua voz estava diferente, fria, como se tivesse desligado todas as emoções. Disse que estava ficando em um hotel por enquanto e que já tinha falado com um advogado. Disse que não queria voltar para casa enquanto minha mãe ainda estivesse lá. Perguntei se podíamos nos encontrar, se eu podia explicar tudo e tentar consertar as coisas, mas ele apenas disse que precisava de espaço. Disse que me amava, mas que estava magoado, não só por minha mãe, mas também por mim. Aquilo me destruiu. Eu sabia que merecia, mas ouvir ele dizer isso em voz alta foi como um soco no estômago. Uma semana depois, meu pai pediu o divórcio oficialmente. Quando contou para minha mãe, ela perdeu a cabeça. Começou a gritar, acusando de exagerar e de jogar fora a vida deles juntos. Eu podia ouvir eles discutindo do meu quarto e, embora odiasse as brigas, uma pequena parte de mim ficou aliviada de ver que ele não estava mais deixando ela manipulá-lo. Não demorou muito para minha mãe mudar a raiva de alvo e colocá-la sobre mim. Disse que eu tinha empurrado meu pai para sair, que tornei impossível para ele perdoá-la. Ela até tentou me fazer sentir culpado, dizendo que meu irmão nunca me perdoaria por destruir a família. Meu irmão, para o que vale, não acreditou em nada disso. Quando soube do que aconteceu, ele não me culpou. Se algo, ele estava mais irritado com minha mãe do que meu pai. Disse que suspeitava de algo há algum tempo, mas que não achava que era seu lugar dizer nada. Disse, não deixe ela te culpar. Isso não é sua culpa. Queria acreditar nele, mas é difícil não se sentir responsável. Eu sabia sobre o caso por um ano. Fiquei quieto, pensando que estava protegendo todos, mas só fiz tudo piorar. Agora meu pai mal fala comigo, minha mãe age como se eu fosse seu inimigo, e meu irmão está tentando segurar tudo, mesmo que eu possa ver que ele também está lutando. Não sei como consertar isso. Nem sei se pode ser consertado. Atualização 1. Olá. Fazendo há cerca de 6 meses desde que tudo desmoronou, e sinto que mal estou conseguindo me segurar. O divórcio está em pleno andamento agora, mas as consequências do que aconteceu mudaram completamente minha vida. Gostaria de poder dizer que estou trabalhando em direção a algum tipo de resolução, mas, em vez disso, estou sentado nos destroços das minhas próprias decisões. A pior parte de tudo isso, meu pai cortou contato comigo. Ele me enviou um e-mail. Foi longo, mais longo do que eu esperava, e explicou tudo o que ele estava sentindo. Ele disse que ainda me ama e sempre vai me amar, mas que não pode me ter em sua vida agora. Ele disse que minha decisão de esconder o caso, de deixá-lo viver em uma mentira por um ano, destruiu a confiança que ele achava que tínhamos. Ele me disse que cortará contato tanto comigo quanto com minha mãe depois que o divórcio for finalizado. Ele afirmou que precisa se proteger da dor e da traição que sentiu e que não acha que pode se curar enquanto eu fizer parte de sua vida. Mas então ele escreveu algo que me deixou completamente destruído, ele está mantendo contato com meu irmão. Disse que meu irmão nunca fez parte das mentiras e que ele não o culpa por nada disso. Ele também deixou claro que não espera que meu irmão escolha lados. Vocês dois são meus filhos, ele escreveu, mas agora só consigo lidar com um relacionamento com um de vocês. Chorei por horas depois de ler isso. Eu sabia que o machuquei. Tenho me afogado em culpa desde que tudo isso começou, mas nunca pensei que ele me cortaria assim. E a parte que realmente me destrói é saber que ele ainda mantém uma conexão com meu irmão. Não o culpo por isso, mas é como um lembrete de tudo que perdi. Ele mencionou que está reservando dinheiro para mim. Chamou isso de uma forma de garantir seu futuro, já que sabe que ainda estou na faculdade e não tenho meios para me sustentar. Ele deixou claro que não é por obrigação, mas porque ainda se importa comigo. Quero que você tenha sucesso, ele escreveu, mesmo que não possamos mais ter um relacionamento. Eu deveria me sentir grato, e parte de mim se sente, mas, na maior parte, isso parece um adeus final. Enquanto isso, minha mãe mudou completamente de atitude. Ela não finge mais se importar com o casamento, está totalmente focada no divórcio. Ela está constantemente se reunindo com o advogado, tentando encontrar maneiras de prolongar as coisas e obter um acordo maior. Ela continua reclamando de como é injusto meu pai deixá-la, como se ela fosse a vítima de tudo isso.
Está obcecado em conseguir o máximo de dinheiro possível e até insinuou que quer ficar com a casa, mesmo sabendo que não pode pagar por ela sem a ajuda do meu pai. A pior parte é a falta de remorso que ela parece sentir. Ela não pediu desculpas nem para mim nem para meu pai. Na verdade, ela dobrou a aposta em me culpar por tudo. Diz que exagerei no que vi e que nunca deveria ter contado ao meu pai. É nojento. Ela passa a maior parte do tempo fora de casa agora, seja com amigos ou fazendo o que quer que seja com o advogado. Nem pergunto mais. Parei de me importar. Ainda estou morando em casa, mas me sinto sufocado. Todo dia é um lembrete de como eu estraguei tudo. As manipulações da minha mãe e a ausência do meu pai pesam constantemente sobre mim. Tenho tentado me concentrar na faculdade e no meu trabalho de meio período, mas está difícil. Minhas notas estão caindo, e está ficando cada vez mais difícil sair da cama de manhã. Comecei a ver um terapeuta para tentar lidar com tudo, mas o progresso parece lento. A culpa é insuportável. Pensei em escrever para meu pai, implorar que ele me desse outra chance, mas sei que isso não mudaria nada. Ele tomou sua decisão, e eu tenho que respeitar isso. Por enquanto, estou apenas tentando sobreviver. Não sei se minha família algum dia se recuperará disso, e estou começando a me perguntar se eu também me recuperarei. Comentários. Você está planejando sair de casa? Parece tóxico viver com sua mãe. Quero sair de casa desesperadamente, mas simplesmente não consigo pagar por isso agora. Ainda estou na faculdade, e meu trabalho de meio período mal cobre minha mensalidade e despesas básicas. Assim que me formar e conseguir um emprego estável, minha prioridade será sair daqui. Até lá, estou preso. Já considerou escrever para seu pai? Mesmo que ele não responda, isso pode ajudar você a se curar. Já pensei nisso, mas tenho medo de só piorar as coisas. Ele deixou claro no e-mail que não quer contato comigo no momento. Não quero afastá-lo ainda mais desrespeitando seus limites. Talvez no futuro, quando as coisas se acalmarem, eu tente. Sua mãe parece horrível. Por que você ainda está morando com ela se ela é tão tóxica? Honestamente, não tenho escolha. Financeiramente, não posso me mudar ainda. Mas você está certo, ela é tóxica. Ela deixou muito claro que me culpa pelo divórcio e me trata como uma inimiga na maior parte do tempo. É exaustivo. Atualização final. Olá. Se passaram 2 anos desde que tudo desmoronou, e a vida mudou de formas que eu nunca imaginei. Olhando para trás, não tenho certeza de como consegui sobreviver aos primeiros meses. Estava me afogando em culpa, luto e arrependimento, sentindo que não apenas arruinei a vida do meu pai, mas também a minha. Agora, finalmente estou começando a sentir que as coisas podem ficar bem novamente. O divórcio foi finalizado há cerca de 6 meses, e foi um processo longo e bagunçado. Minha mãe prolongou tudo o máximo que pôde, tentando todos os truques possíveis para conseguir mais bens, mais dinheiro, mais de tudo. Ela tratou tudo como um jogo e estava determinada a vencer. Mas o advogado do meu pai foi incrível, um verdadeiro profissional. Ele não recorreu a táticas mesquinhas, mas também não deixou minha mãe escapar impune de nada. Ele foi calmo, profissional e incrivelmente detalhista. Surpreendentemente, o juiz também foi notavelmente justo no caso. Quando saiu a decisão, minha mãe não conseguiu nem perto do que esperava, mas ainda assim saiu com bastante. Foi mais do que suficiente para viver confortavelmente. Ela ficou com sua parte dos bens, um pagamento único e algumas outras coisas que pediu. Mas a casa ficou com o meu pai. Não muito tempo depois que o divórcio foi finalizado, começaram a surgir boatos sobre o caso da minha mãe no local de trabalho dela. Não sei exatamente como isso veio à tona, mas suspeito que tenha sido alguma amiga dela que deixou escapar. O que quer que tenha acontecido, causou um grande escândalo. Minha mãe sempre teve essa imagem cuidadosamente construída de uma mulher forte e independente, e ela dependia muito disso no trabalho. Mas quando seu caso se tornou de conhecimento público, sua reputação sofreu um enorme impacto. Ela acabou se demitindo alguns meses depois e se mudou para outro estado, dizendo que precisava de um novo começo. Não ouvi muito dela depois disso. Ela ligou algumas vezes, mas as conversas sempre foram tensas. Ou ela me culpava por arruinar a vida dela, ou agia como se nada tivesse acontecido, e ambas as abordagens eram exaustivas.
Eventualmente, parei de atender suas ligações por completo. Há cerca de um mês, recebi uma ligação de um parente com quem não falava há anos. Ele me contou que minha mãe tinha morrido em um acidente de carro. Gostaria de dizer que senti alguma coisa, luto, raiva, tristeza, mas, na verdade, fiquei anestesiado. Eu realmente não tinha um relacionamento com ela desde o divórcio, e parecia que estava lamentando mais a ideia de quem ela deveria ter sido do que a pessoa que ela realmente era. O funeral foi pequeno. Nenhum de nós, eu, meu irmão ou meu pai, compareceu. Acho que ela não tinha muitas pessoas na vida dela no final. Apesar de tudo, aconteceram coisas boas nos últimos 2 anos. Aos poucos, fui reconstruindo meu relacionamento com meu pai. Não foi fácil. Durante o primeiro ano, ele me manteve à distância, e eu tive que aceitar isso. Mandava e-mails de vez em quando, não para pressioná-lo, mas apenas para que soubesse que eu estava pensando nele. Atualizava-o sobre a faculdade ou perguntava como ele estava, e às vezes ele respondia, mas era sempre curto e formal. Só depois do divórcio que as coisas realmente começaram a mudar. Acho que ver todo o processo se desenrolar e perceber até onde minha mãe estava disposta a ir o ajudou a entender que eu não era a única pessoa que o havia decepcionado. Ele começou a me ligar de vez em quando, e, com o tempo, nossas conversas ficaram mais longas e naturais. Agora estamos em um bom lugar. Ele ainda está solteiro e diz que não está interessado em namorar novamente, mas parece mais feliz. Passa muito tempo com meu irmão, e eu comecei a me juntar a eles para jantares em família a cada poucas semanas. Não é como era antes, mas é bom. Meu irmão e eu também nos reconciliamos depois de tudo o que aconteceu. Ambos percebemos o quanto precisávamos um do outro. Voltamos a ser próximos, e ele tem sido uma das minhas maiores fontes de apoio durante tudo isso. Agora estou morando sozinho. Finalmente consegui me mudar depois de me formar no ano passado. Estou trabalhando em tempo integral e, embora ainda não esteja exatamente onde quero estar, sinto que estou no caminho certo. A terapia também tem ajudado muito, especialmente com deixar para trás a culpa que tenho carregado. Quanto à minha mãe, não sei como me sentir. Uma parte de mim ainda dói quando penso nela, mas não porque sinto falta dela. É porque eu gostaria que ela tivesse sido diferente. Gostaria que ela tivesse sido o tipo de pessoa que eu pudesse lamentar de verdade. Mas estou tentando não pensar mais nisso. Não posso mudar o que aconteceu, e não posso mudar quem ela era. Tudo o que posso fazer é me concentrar nas pessoas que ainda estão aqui, meu pai, meu irmão e eu mesmo. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que há esperança. Obrigado por ler, se você acompanhou tudo até aqui. Tem sido uma jornada selvagem e dolorosa, mas finalmente estou começando a sentir que estou saindo do outro lado. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.